Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 11, uma auxiliadora idônea para o homem. Leitura da Bíblia, Gênesis 2, versículos de 18 até 25. Estamos muito alegres porque acabamos de chegar hoje de manhã de Cesareia de Filipe, onde tivemos um evento maravilhoso com os cooperadores, os irmãos líderes das igrejas e dos valentes de Davi do estado de São Paulo, das igrejas do estado de São Paulo. E entre todos que passaram o dia ontem, tivemos mais de 200 pessoas. Desde que nós começamos a introduzir os valentes de Davi aqui em São Paulo, as coisas mudaram muito. Muitos estão empenhados em servir ao Senhor com excelência e muita coisa. Agora nós temos condições de colocar em ordem muitas e muitas coisas, graças a Deus. E nós cremos que depois de arrumar a casa, deixar tudo em ordem, o Senhor poderá avançar ainda mais rapidamente entre nós. E para isso, nós precisamos que mais valentes de Davi sejam incluídos. E todos os valentes de Davi que estão no estado de São Paulo, não vamos deixar ninguém ficar no Egito. Todos precisam sair do Egito para servirem ao Senhor, e celebrar uma festa ao Senhor. Então nós, graças a Deus, estamos muito esperançosos. Todos que estavam presentes pegaram esse encargo e essa semana estão já agendadas várias reuniões, aqui em São Paulo. Não sei se vocês sabem, a igreja de São Paulo sabe que a semana passada foi feita uma convocação e apareceram 25 valentes de Davi e os irmãos fizeram um churrasco de alto nível, porque essa categoria de pessoas não vai para qualquer coisa não, Então, e graças a Deus, engajamos todos que vieram. E todos eles já são responsáveis por algum serviço e principalmente acompanhar de perto a palavra e serem úteis, nas diversas administrações para que a obra do Senhor possa ir adiante. E agora, todos os valentes que estiveram em Cesareia de Filipe se comprometeram essa semana e nós acharmos todos que estão nesse estado e vamos engajar a todos com paciência, um a um, todos virão para servir ao Senhor, E eu quero dizer o seguinte para vocês, e também para preparar melhor a nossa outra geração, nós temos, graças a Deus, os adolescentes que surgiram a partir de uma profecia ou promessa de Salmo 110, versículo 3, em 2020, e no final de 2021, já surgiram alguns sinais de que o Senhor estaria cumprindo a promessa de Salmo 110, versículo 3. No final do ano de 2021, já surgiu um grupo de adolescentes, pregando o evangelho com ousadia lá em Campos do Jordão. E a partir do ano de 2022, várias casas de adolescentes começaram a surgir, não só no Brasil e em toda a terra. E hoje nós já temos mais de 550 casas de adolescentes espalhados por todo o globo terrestre. Então, e graças a Deus que esses adolescentes foram surpreendentemente energizados pela vida, pela sua simplicidade e também pelo seu amor à palavra. O Senhor disse:
para os discípulos enquanto disputavam quem era o maior no reino dos céus. Jesus então puxou uma criança e disse-lhes: se vocês não se tornarem e não se converterem como essa criança, não poderão entrar no reino dos céus. Em outras palavras, o reino dos céus só entram quem é simples como uma criança. E os nossos adolescentes foram dados pelo Senhor a nós para um modelo de que todos nós adultos também podemos voltar a ser uma criança, podemos voltar à simplicidade e ter o mesmo amor reverente à palavra que eles tiveram. E assim toda a igreja, graças a Deus, foi energizada desde então, né? E sem falar que em 2019 já veio toda a base da revolução na comportagem, né? O nosso CEAP também foi restaurado e as redes de cuidado nas igrejas foram instaladas, e graças ao Senhor, com os adolescentes, entraram os jovens como capitães para cuidar desses adolescentes, e graças a Deus hoje os intendentes também estão totalmente envolvidos, e com essa ferramenta TCI, Tropas, Capitães e Intendentes, o Senhor está usando para fazer a obra de multiplicação e também a consolidação, através das operações Vem e Vê, e através da Missão Família, nós temos conseguido contactar muitas pessoas, e todos os irmãos e irmãs da igreja também são esses canais para mandarem mensagens, como mensagens, a imersão do dia. E cada um confeccionou uma lista de transmissão e mandando imersão do dia para todos os seus contatos. Isso também tem surtido um grande efeito, e graças a Deus, irmão, tudo está começando a funcionar, e o Senhor está nos abençoando muito, né? E eu quero dizer especialmente com relação aos nossos adolescentes, quando chegam a 17 anos de idade, já estão terminando o ensino médio, e muitos deles, graças a Deus, vão fazer o CEAP e vão servir ao Senhor na comportagem, porque o Senhor precisa de muitos canais, muitos missionários no exterior e também aqui no Brasil, na América do Sul, né? Nos faltam ainda muitos missionários, muitos comportores, e nós estamos pedindo para todos os irmãos serem responsáveis e indicar um CEAPista, para nós enchermos nossos CEAPs, para termos muitos trabalhadores para o Senhor. Mas haverá entre muitos desses adolescentes que vão seguir o caminho de missionários e comportores, e também haverá um bom grupo de nossos adolescentes que, depois de cursarem o ensino médio, pretendem continuar seus estudos, pretendem continuar a fazer universidade, faculdade. Só que nós não queremos jogá-los na faculdade à boca de leão, né? Ali nas faculdades, com toda a ideologia, todos os maus costumes, toda a situação, né, como uma armadilha para engolir nossos jovens. Nós queremos, né, deixá-lo, antes de irem para a faculdade, nós queremos prepará-los bem. Então nós queremos começar uma cultura de serviço militar do reino. Então, esses jovens que vão fazer faculdade, eles precisam passar por um serviço militar. Esse serviço militar é para torná-los soldados do reino. Preferencialmente, se eles puderem fazer pelo menos meio ano do CEAP, e se puderem fazer mais meio ano de missão. Se eles puderem ir, né, de preferência no exterior, para terem experiências no exterior, porque esses jovens geralmente sabem outro idioma, sabem inglês, né, sabem algum outro idioma, eles podem ser úteis nesse meio ano, fazer alguma missão. E quando eles voltarem para a faculdade, eles estarão muito melhor preparados. Então, nós queremos dizer o seguinte: os nossos jovens precisam fazer esse serviço militar do reino, prepará-los para serem soldados do reino.
E nós queremos dar preferência para o SEAP São Paulo Jundiaí preparar esses soldados do reino que vão continuar os estudos, tá? E São Paulo mesmo, nós estamos preparando, né, uma casa de capitães, começando com 4 leitos a partir de janeiro do ano que vem. Então, se tiver alguns irmãos de fora quiserem estudar aqui, só que não é só estudar, eles precisam servir. Os 4 candidatos que morarão aqui vão fazer a faculdade, mas vão servir os nossos adolescentes, vão servir a igreja, diversos serviços, né? Vão estar envolvidos e vão ser cuidados também, né, pelos nossos valentes de Davi. Irmãos, é isso que o Senhor está nos dando essa direção. Então eu quero dizer para vocês que nossos adolescentes já levam uma grande vantagem. Em primeiro lugar, eles amam a palavra, fazem imersão, fazem transcrição, né? ou eles anotam as mensagens, fazem transcrição das mensagens, eles dormem ouvindo a mensagem, acordam ouvindo mensagens, eles inculcam a palavra no coração e fazem a imersão ultra refinada. O que quer dizer isso? Eles têm uma compreensão muito maior que os da sua idade lá fora do texto que leem. Então, a interpretação de texto é um item importantíssimo entre os nossos jovens brasileiros. Os jovens do Brasil, poucos sabem interpretar bem o texto que leem. E os nossos adolescentes já levam vantagem sobre isso. Eles estão fazendo imersão, estão fazendo transcrição, eles têm uma qualificação muito grande de interpretar o texto, eles leem um texto, entendem, compreendem, porque eles já estão vivendo isso todos os dias. Em segundo lugar, os nossos adolescentes já estão aprendendo a falar em público, tem desenvoltura, né, para falar em público. Isso na faculdade é muito importante, na hora de fazer trabalho, grupo, apresentação de trabalho, etc. Os nossos jovens já têm essa desenvoltura para falar em público. Em terceiro lugar, os nossos adolescentes têm um convívio social intenso. Na casa de adolescentes, TCI, fazendo a obra do Senhor, tá? Em quarto lugar, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos jovens enfrentam situações de conflito na rua, pregando o evangelho, vão encontrar muitas negações. Não, posso orar por você? Não. E às vezes em situações momentaneamente complicadas, como sair daquela situação. Então, irmãos, isso é tudo uma oportunidade para os nossos jovens desenvolver como administrar crises, como administrar conflitos. Graças a Deus, irmão, nossos adolescentes serão muito mais maduros do que os adolescentes lá fora, né? Os nossos jovens. Então, nossos jovens já levam muita vantagem. Aí, irmãos, aí o irmão Arthur, que é professor da faculdade, né, da USP aqui. Arthur, cadê o Arthur? Está ali, ó, está lá em cima, está lá servindo, tá? Então ele me mandou, quer dizer, através do Marcelo, me mandou, onde está, tá? Ele diz assim, ó, ele é professor titular da USP, e falou que os alunos universitários de Israel são muito diferenciados academicamente falando por causa do serviço militar de Israel. Eles são diferenciados, tá? Indiferenciado em quê? Ele falou assim, ele compilou alguma coisa da literatura acadêmica sobre a questão do serviço militar de Israel pré-faculdade, antes de entrar na faculdade. É um tema sobre o qual já tinha pesquisado, ele já tinha pesquisado, tá? E o orientador dele, né, teve alguns colegas que escreveram um livro excelente sobre o tema. Bom, essa literatura chama esse perfil de aluno de student veterans,
quer dizer, veteranos estudantes. Eles são ainda estudantes, mas já são veteranos, são muito maduros no comportamento, na seriedade, na responsabilidade, tá? São diferentes. Irmãos, os nossos jovens são diferentes, tá? Tem as seguintes características. Eles têm uma melhor tomada de decisões em momento de crise, momento de incerteza, momento de insegurança. Eles administram essa crise porque eles encontram essas crises na rua, pregando o evangelho, não é isso? Então, eles conseguem resolver mais rapidamente um problema. Principalmente, eles sabem andar no Espírito. Eles desfrutam, eles têm a direção da palavra, né? O Senhor dá sabedoria para eles. Maior agency, não sei se vocês sabem o que é isso, também não sabia, ele me explicou, né? Que é maior responsabilidade. São jovens que têm maior responsabilidade, que não fica pondo culpa nos outros. E isso é um problema muito sério, né? Quando a gente não consegue fazer uma coisa, a gente põe culpa nos outros, não é isso? Não deu certo porque né? Aquele ali não colaborou, no dia está frio, o dia está chuvoso, né? Tudo é desculpa. Não, nossos jovens não põem desculpa em ninguém, não. Nossos jovens, né, vão para o Senhor, invocam o nome do Senhor, e seguem na imersão da palavra e resolvem a crise. Resolvem, né, e eles são proativos. Eu falei para o nosso valente Davi, vocês têm que ser proativos, né? Quando nós falamos, olha, o Senhor deu um suspiro, precisamos executar a obra, tem que ir nessa direção. Não fica dizendo, está difícil, fulano de tal não coopera, aquele lá não colabora, aí eu sozinho não consigo fazer nada. Pronto, então você não serve, você não é um valente de Davi. Irmão, o valente de Davi só suspirou. Ai, quem me dera de beber a água que está ali na porta de Belém. Aí os valentes de Davi foram lá, correndo o risco de morrer, e trouxeram a água para Davi. Irmãos, como é que eles fizeram? Eu não sei. Certamente eles não foram assim, com cara e coragem, que eles vão morrer. Traçaram uma estratégia. Fizeram, né? O Senhor deu sabedoria para eles fazerem isso. Irmãos, é isso. Se vira. Tenha responsabilidade. Não fica pondo desculpa nisso, naquilo, não deu certo, né? Não põe desculpa nisso, naquilo. Dependa do Senhor. Vai na direção da palavra. Certo? Pagou uma tela de novo, vamos lá. Melhor comunicação. Graças ao Senhor, nossos adolescentes jovens hoje vivem se comunicando todo o tempo. Melhor comunicação e melhor respeito à hierarquia. Quer dizer, embora não haja hierarquia na igreja, aqui se desenvolve o respeito aos mais velhos. Se desenvolve respeito aos que estão à nossa frente. Irmãos, isso não tem mais no mundo. No mundo é desrespeito, ninguém honra os mais velhos, mas graças a Deus, nossos jovens são diferenciados. Maior facilidade de postergar gratificações, time preference, não entendi nada aqui, tá? Mas aí ele me explicou, tá? Ele não vai atrás de prêmios fáceis, né? Já quer um resultado fácil. Às vezes tem coisas que demora para ter resultado, tem paciência, tem perseverança e persistem, né, em perseverar até que venha o resultado, certo? E que mais? Maior coesão social, eu já falei, os nossos jovens têm maior coesão social. E com relação e uma coisa, espírito empreendedor e liderança, graças a Deus, desenvolve isso também entre nós. E maior maturidade com relação aos estudos, absorve melhor e tem performance melhor. Por quê? Quando você chega na faculdade, eu já fiz faculdade, certo? Você chega na faculdade, você não sabe para que serve essa matéria. Como é que eu vou aplicar na prática? Então eu não dou muita atenção, não levo a sério, mas amanhã eu preciso. Você entendeu? Então, se você já tem mais maturidade, você leva a sério. Então, esses estudantes israelenses levam com seriedade, tá? E que mais? Maior resiliência com menor incidência de burnout. O que é burnout? Hein?
estresse, como é que fala? Começa a entrar em crise, né? Crise de estresse, crise de angústia. Não, eles é mais, nossos jovens são mais resistentes, são mais resilientes, porque, né, eles na rua, eles enfrentam dificuldades, sabe? Isso é muito bom, tá? Mas, irmãos, tudo isso, aí o Beto, né, de Campinas, né, Beto? Olha o Beto aí, lá. O Beto, ele falou assim, de 1901 até 2023, pelo menos 216 judeus, ou pessoas com um dos pais judeu, foram laureados com o prêmio Nobel, representando 20% de todos os ganhadores de todas as categorias. Quer dizer, os judeus têm 20%, né, que detêm o prêmio Nobel. E eles é tão pequenininho que eles têm 0,2%, né? Isso, né? Representando, eles constituem apenas 0,2% da população mundial. Nem 1%, 0,2%, mas eles detêm 22% de ganhadores de prêmio Nobel. Em alta apresentação, né, em todas as 6 categorias do prêmio, desde a química, economia, física, e onde a porcentagem de ganhadores judeus é significativamente maior do que em outros países. Irmão, o que quer dizer isso, irmãos? Por que eles são diferentes? Por causa do serviço militar. Nós vamos implantar o nosso serviço militar do reino entre nós. Então, esse ano do SEAP, esse ano de missão, não é ano perdido. É ano que você vai ganhar muito mais qualificação, resistência, resiliência, né? E todas essas qualidades para servir ao Senhor. E o César acabou de me falar que a filha dele trabalha na Europa. Vocês conhecem essa empresa Snapchat? Conhecem, não? Snapchat. Ah, agora entenderam, né? Snapchat. CEO da empresa é um judeu. A equipe de engenheiros, todos judeus. Eles empregam judeus, por quê? Porque são pessoas que passaram por conflito de guerra, treinados ali do serviço militar, eles são muito mais eficientes. E eles levaram agora os outros funcionários de outra nacionalidade para Israel, no meio daquela guerra toda, passaram alguns dias para eles perceberem como se comportam no meio da pressão. Irmãos, nossos jovens já vivem no meio da pressão de pregar o evangelho, de cuidar das pessoas, né? Eles são muito mais corajosos do que nós de fazer o vem ver, né? Vão bater a porta numa porta, dizendo aqui, ó, nós viemos fazer vem ver, né? Viemos convidar vocês e fazer uma reunião na sua casa. Não é assim? Então, irmãos, graças ao Senhor, nós vamos implantar isso. E o SEAP aqui, perto daqui de São Paulo, porque aqui é preferencial para isso. Nós podemos trazer esses jovens todo domingo, como hoje de manhã, aqui em São Paulo. Tem um ambiente de obra, tem um ambiente do avanço da obra. Então, colocá-los todos dentro desse ambiente da necessidade do Senhor avançar com o Evangelho do Reino em toda a terra. Então, irmão, isso vai ser uma coisa muito importante para nós avançarmos. Tá bom? Eu gastei todo esse tempo, irmão, para mostrar para vocês, nós estamos em tempo de guerra. E a mensagem 11 fala, uma auxiliadora idônea para o homem. Irmão, Deus não faz a obra dele aqui na terra sozinho. Ele conta com a colaboração do homem. Se o homem não faz, ele não tem como fazer, tá? Assim como nós falamos já, né, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado,
porque o Senhor Deus não fizer chover sobre a terra. Por que o Senhor Deus não fizer chover sobre a terra? A planta não nascia. Por quê? Porque não havia homem para lavrar o solo. Então Deus manda chuva se houver homem para lavrar o solo. Se houver a cooperação do homem, Deus manda a bênção. Mas se não tem homem para cooperar aqui na terra, Ele não faz. Vocês entenderam? Por isso Ele precisa de nós. E quem somos nós? A igreja. Hoje a igreja é essa auxiliadora idônea de Cristo. E esse Cristo também que vai executar a obra de Deus, Ele vai executar como homem. Sabia disso não? É como homem, tá? Muito bem. Eu, na verdade, não terminei a mensagem anterior, tá? Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Mas, vamos lá. Eu vou tentar falar rapidamente os 4 braços do rio, não é isso? O rio saía. Irmãos, o mais importante sobre o rio é que o Senhor precisa de canais. E você é um canal. É ou não é um canal? O Senhor, quando o Senhor disse para a mulher samaritana, quem continuar bebendo dessa água do mundo, vai continuar tendo sede. As pessoas do mundo correm atrás da água que continuará tendo sede. Então Jesus diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Você bebeu dessa água? Então, dentro de você tem uma fonte. Essa fonte é a fonte que está ligada ao rio da água da vida. E você é responsável pela fonte que está dentro de você para jorrar para outros. João capítulo 7, né? Quem crer em mim, disse Jesus, primeiro ele levantou-se e disse na festa dos judeus, né? E exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, quem tem sede? Todas as pessoas do mundo têm sede. Todas as pessoas do mundo são como essa mulher samaritana. Correm atrás do trabalho, correm atrás da família, correm atrás do dinheiro. Irmão, continua tendo sede. Aparentemente ganha um pouco de água para beber, mata a sede em algum instante, mas logo depois volta a ter sede. Então, o mundo todo vive com sede. Irmão, nós temos a água que mata a sede. Que água é essa? Rio da água da vida. Agora, não adianta ter um rio que cruza a cidade, certo? Como vai fazer essa água do rio chegar a cada casa? Como vai chegar a toda a cidade? Depende dos canais. Hoje, no mundo moderno, como água chega na sua casa? Aqui em São Paulo, nós temos a companhia Sabesp, certo? Que faz a canalização da água tratada chegar na casa de todos. Vocês são esses canais. Primeiramente sai uma adutora de grande diâmetro, certo? E depois vai sendo se distribuindo em tubulações de menor diâmetro, médio, e vai diminuindo até a distribuição em todas as casas. E quando chega na sua casa, na distribuição da sua casa, não sei se as mulheres sabem disso, vocês usam tubulações de 3/4 de polegada e até meia polegada. Estou certo ou não? Você pode usar 1,5, 1/4 para distribuir para essas tubulações menores. Então, como fazer a água chegar a toda a população? Isso é canal, são canais. E você é uma dessas tubulações. Então, não se isenta dessa responsabilidade. Você tem a responsabilidade de saciar a sede de muitos. Então, vamos pregar o Evangelho do Reino. Vamos mandar imersão. Vamos fazer comportagem, né? Vamos levar essa água a toda a população. Somos responsáveis como canais. Aí esse rio que sai do Jardim do Éden divide-se em 4 braços. E o primeiro braço, um rio, 4 braços.
e lá em Apocalipse 22, torna a ser um só rio. Então, esses 4 braços que se dividiram, para quê? É para justamente a distribuição, para alcançar a todos da terra. Tá? E o primeiro braço chama-se Pison. Isso já falei rapidamente na última mensagem, que em hebraico, né, alguns entendem que Pison significa fluindo gratuitamente. Eu usei Isaías 55, 1 a 3 para mostrar como esse rio flui de graça. É um rio, né, que flui para alcançar todos que têm sede e que não têm dinheiro para comprar. Graças ao Senhor é gratuito. Não precisa pagar preço nem dinheiro para comprar essa água. Isso é um rio de graça. Então, você é responsável por levar esse rio Pison de graça, e outros interpretam o significado do Pison como mais espalhado. Então significa que Deus quer espalhar essa água e distribui a todo homem, e você faz parte dessa distribuição. Tá bom? Vamos alcançar todos. Aí eu falei de ouro, da terra de Avilá, produz ouro, bidélio e pedra de ônix. E eu não tenho tempo de falar muito sobre isso. Ali mostra em 1 Coríntios 3:12 que a edificação da casa de Deus tem que ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, e não usar madeira, feno e palha. Porque a obra que nós fizemos aqui na terra será provada, será testada pelo fogo. E se o fogo queimar, certamente madeira o fogo queima. Palha, muito mais. E feno, é rapidinho, né? Então, irmãos, se você produzir, a sua obra de edificação for pela técnica humana, artifício humano, habilidade humana, vai queimar tudo. Mas se você usar a natureza santa de ouro de Deus, ou ouro, e usar, né, a obra redentora de Cristo, que produz uma edificação, né, com prata, e você também, né, você deixa o Espírito Santo fazer uma obra de transformação de uma pedra bruta em uma pedra preciosa, nesse processo que nós nos encontramos. Então, com isso sim, podemos edificar a igreja. E nós vimos que na Nova Jerusalém, os fundamentos da muralha da cidade são adornados de pedras preciosas, e as 12 portas serão de 12 pérolas. E a praça da cidade, ou a rua da cidade, é de ouro puro como vidro transparente. Então vamos rapidamente para o segundo rio. O segundo braço chama-se Pison. É o que circunda a terra de Cush. Versículo 13, Cush. Gion significa irrompendo, ou turbulência. Então, para essa necessidade, tem um braço que flui com turbulência, com muita força. Por quê? Porque, irmãos, Cush é exatamente Etiópia, tá? Cush é Etiópia. E Cush significa negro, que faz, na verdade, referência em Jeremias 13, 23. Dá uma olhada, Jeremias 13, 23. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Isso quer dizer o quê? O rio Gion, porque precisa de turbulência, precisa de uma força, né, para irromper tudo, porque, irmãos, é para lidar com o nosso pecado. Nós nascemos pecadores, e esse rio precisa curar-nos, né, trazer o perdão dos pecados, né, pela redenção de Cristo. Então esse rio é para mostrar a nossa natureza do pecado. Precisamos do rio Gion para nos, né, curar, sair dessa natureza do pecado. E Romanos 7, né, vamos dar uma olhada rápida. Romanos 7.
17. Desculpe, eu estou demorando mais, né? Desculpe. 7:17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, nós temos um problema grave, é que nós temos o pecado dentro de nós. A natureza é pecaminosa. Quando o homem caiu, enganado por Satanás, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo contra a palavra de Deus, o pecado entrou nesse mundo e habita em nós. Como resolver esse problema, né? Porque não sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque se não faço o bem que prefiro, e o mal que eu não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quer dizer, eu não tenho liberdade, eu sou escravo do pecado. Esse pecado que entrou em mim, me faz pecar. E eu na verdade, quero fazer o bem. Mas o bem que eu quero, não consigo fazer. E esse é um grande engodo da serpente. A serpente falou para a mulher: mulher, pode comer que você não vai morrer. Porque no dia em que comer, você vai ser como Deus, né? Conhecedora do bem e do mal. Você vai saber o que é bem e o que é mal. Aí a mulher então comeu, tá bom. Eu vou saber, eu sei discernir o que é bem e o mal. Só que quando comeu, sabe realmente discernir o que é bem e o mal, mais ou menos, certo? Discernir o que é bem e o mal, mas o bem que a mulher quer fazer, não consegue fazer. Mas o mal que não quer fazer, o pecado manda fazer. Então o homem caiu numa cilada, numa armadilha feia. E todos nós, como pecadores, estamos nessa enrascada. Mas graças a Deus que nós temos o rio de Gion. O rio Gion, irmãos, vai nos limpar disso. Por isso, né, em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 15. Nós entramos nessa enrascada, somos escravos do pecado. Mas o Gion vai nos livrar, vamos lá. Capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Como é que eu vou cessar de fazer o mal? Eu não consigo, não é isso? Aí versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Irmãos, aqui se refere aos pecados que nós precisamos nos livrar, ser purificados. Graças ao Senhor que pelo fluir da água, né, de Gion, né, que vai um fluxo abundante de água e muito forte de água, como um jato de água. Vocês sabem que para lavar carro, vocês precisam ter um jato forte de água, né? Vocês sabem que eu já trabalhei em posto de gasolina, não? Vocês não sabem, né? Já foi tudo na vida, tá? Fiz até ajudei até um matadouro na Vila Prudente, tá? Sabe, naquele tempo tinha aqueles matadouros, mata frango na hora, no sábado de manhã e vende o frango, né, fresquinho. Irmãos, eu trabalhei, levantava 4 da manhã, acendia, né, esquentava a água e matava, eu sabia matar, tem uma tesoura especial na garganta, assim, matava, né, e depois tinha que depenar, limpar, cortar, separar os pedaços. Eu já fui tudo isso, tá? Já fiz tudo isso. Então, né, não é, ó Senhor Jesus. Então, eu já trabalhei no posto de gasolina, então já lavei o carro, uma bomba extremamente forte, só que um bico especial, muito fino, né? E o jato sai muito forte, tão forte, que para espalhar um pouco, o lavador, ele põe um dedo aqui na frente,
põe o dedo aqui na frente para se espalhar um pouquinho, porque é muito concentrada, né, a água, o jato d'água. E só que se você puser o dedo aqui, corta o seu dedo, tá? Então eu tinha que pôr uma esborracha, um esparadrapo, alguma coisa assim, tá, para poder espalhar um pouco. Esse jato de água tira toda a sujeira. Tá? Você joga primeiro um produto químico, depois com jato d'água sai tudo. Tá? Então, tem coisas que só jato d'água sai, tira. Né? Então, é o rio Gion, esse jato d'água, para nos limpar totalmente, tá? Não somente os pecados cometidos por nós, mas até a natureza pecaminosa. Cristo morreu por nós na cruz, né? E nós morremos com Cristo, e foi crucificado com ele o nosso velho homem. Romanos 7, né, perdão. É isso, né? Onde é? Capítulo 6, Romanos, versículo 6. Tá? Muito bem, então não tenho tempo para falar muito. E o terceiro rio é Tigre, que percorre pelo oriente da Assíria. Tigre, ou Hidekel, significa rápido. Esse rio percorre pelo oriente da Assíria. Irmãos, aproximadamente 150 anos depois de Noé, um dos filhos dele, Cã, gerou a Cush, e Cush gerou a Nimrod. Nimrod vem da palavra Mered, que significa revolta. Tá? Então, a tradução de Gênesis 10, versículo 3, dá uma olhada. 10, versículo 3, eu sempre tive problema com essa tradução. 10, versículo 3, achando que Nimrod era valente caçador no sentido positivo. Tá? Onde está? Versículo 9, foi valente. Versículo 8, Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, eu quando era jovem, adolescente, quando li esse versículo, puxa, Nimrod realmente um bom caçador, né? Um caçador, valente caçador diante do Senhor. De repente vamos espelhar os valentes de Davi com esse valente, mas não é. Tá? Então, o nome Nimrod vem de uma raiz que significa revolta. Então, essa tradução desse versículo seria melhor: foi valente caçador em oposição ao Senhor. Ele foi valente, como é que é? Valente caçador em oposição ao Senhor. Ele era contra o Senhor. Tá? Então, Nimrod conduziu a humanidade da sua época a declarar independência a Deus. Porque aquela geração pós-dilúvio era uma geração que temia castigo de Deus, com medo de que se desagradasse a Deus, né, poderia vir outro castigo igual ao dilúvio. Então era uma geração assustada, com muito medo do castigo de Deus. E Nimrod tirou esse medo, dizendo: não precisa temer a Deus, deixa que o homem pode cuidar muito bem do homem, nós não precisamos de Deus. E declarou independência a Deus. E assim, por isso que o Salmo, vocês sabem, Salmo 2 não fala assim? Porque se enfurece as nações e os gentios imaginam coisas vãs, né? Os príncipes, né, e os reis da terra, eles querem se livrar, sacudamos as nossas algemas, não é isso? Como é que é? Nossa, vocês não se lembram? Meu Deus, vocês são mais jovens do que eu, né? Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmão, essa é a situação. Satanás até hoje continua conspirando, levantando uma conspiração dos líderes das nações contra Deus e contra Cristo, contra o ungido, né? E porque Satanás, na verdade, queria o lugar de Cristo. E Deus, ele não foi escolhido. Então ele tem maior ódio. Por que Caim matou Abel? Por causa de que Deus se agradou de Abel, da sua oferta, e de Caim não.
E quem era Caim, irmãos? Caim, na verdade, está na figura de Lúcifer. Ele não foi, Deus não se agradou com ele nem da sua oferta. E Deus se agradou com Cristo, que se humilhou, né, e morreu por nós. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, né? Então, irmãos, graças ao Senhor, esse segundo filho, né, o segundo elemento que é Cristo, foi aceito diante de Deus. Por isso ele revolta-se, ele está se revoltando. E esse Nimrod é que promoveu idolatria. Eu falei ontem na Cesareia, idolatria é avareza, sabia disso? Você vai dizer, mas que idolatria tem a ver com a avareza? As pessoas adoram ídolos, na verdade, para um benefício próprio. Para eu poder me enriquecer, eu adoro o ídolo para me enriquecer. Então, idolatria é avareza, tá? E versículo, onde eu quero chegar é o seguinte, vamos lá, Gênesis 10, versículo 10, o princípio do seu reino, o princípio do reino de Nimrod foi Babel. E depois, versículo 11, daquela terra saiu ele para a Síria. Babel virou Babilônia mais tarde. E a Síria se tornou um outro império. Vocês sabem para onde o povo de Deus foi levado para cativeiro? Onde? O Reino do Norte. Quem é o Reino do Norte? Nosso adolescente não sabe, né? Sabe não? Os valentes de Davi sabem, né? Não sabem? O Reino do Norte é o reino de Israel. E o Reino do Sul é o reino de Judá. Tá? Porque o reino foi dividido em dois, depois do filho de Salomão, né? Reino do Norte, reino de Israel, reino do Sul, é reino de Judá. Reino do Norte foi levado em cativeiro para a Síria. O rei da Síria levou todos e espalhou pela terra da Síria. E o reino do sul, o reino de Judá, mais tarde, foi levado em cativeiro para onde? Babilônia. Então, vocês veem que tudo que Nimrod produziu, Babel e a Síria, foram inimigos do povo de Deus, tá? Então, esse rio foi até a Síria para trazer o povo de volta para Jerusalém, trazer de volta para o Senhor. Então o rio Tigre, com seu fluir rápido, cheio de poder, é capaz de resgatar os que foram levados em cativeiro da religião por deixar de dar ouvidos ao falar de Deus. E o quarto rio é o rio Eufrates, que é Perath, que significa frutífero. O quarto rio é para produzir fruto. Isso remete-nos à ordem de Deus dada ao homem, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então o fluir do rio que saía do Éden visa encher o homem com a vida e natureza de Deus, com o fim de edificar a casa de Deus para o seu repouso. Para isso, o rio corre pelas 4 direções da terra para alcançar o homem onde estivesse e salvá-lo do mundo do pecado, do cativeiro da religião, para torná-lo novamente fértil e frutífero, com o fim de realizar a vontade de Deus. Satisfeito ou não? Agora que termina a mensagem anterior. Então agora, Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhes fosse idônea. Deus, então, fez uma coisa, né? Quando Deus criou o homem, Deus deu uma incumbência de governar a terra e sujeitar a terra, não é isso? Isso está em Gênesis, vou até ler Gênesis 26 até 28, mas vou ler o versículo 28 para encurtar. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, só que, irmãos, ele projetou o homem que ele criou para, né, para isso, para sujeitar, dominar, governar sobre toda a terra. Mas, irmãos, o homem não tem capacidade para isso. Então, por que ele deu essa responsabilidade para o homem? Tá? Ele deu essa responsabilidade para o homem, irmãos, porque ele havia projetado que o seu filho tornaria-se um homem. E esse homem, e nós, nesse homem, nós iríamos cumprir essa responsabilidade. E de fato foi, certo? Então, Hebreus, né? Porque Deus havia encarregado a Cristo herdar todas as coisas. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. O Filho foi feito, o universo foi feito por meio de Cristo. Mas esse Cristo que Deus está olhando, ele se refere a Cristo homem. Porque ele mais tarde enviaria o seu filho, né, se tornaria um homem, e como homem, ele cumpriria a sua missão aqui na terra, e seria obediente até a morte, e morte de cruz, para a redenção do homem, resgatar o homem de volta para Deus, para essa finalidade, e Deus o ressuscitaria. E em ressurreição, ele se tornaria o quê? Como diz em Salmo 13:33, e também, Atos 13:33, Salmo 2, na ressurreição Deus disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Ele gerou, Cristo foi gerado filho de Deus. Ora, Cristo já não era filho de Deus? Cristo era filho de Deus como Deus. Ele era o Deus unigênito que estava no seio do Pai. Mas agora, na ressurreição, esse Cristo que foi gerado filho de Deus é Cristo homem. O homem obedeceu a Deus, em ressurreição Deus gerou esse filho homem, né, como filho de Deus. Ele se tornou o filho primogênito. Ele era o filho unigênito. Agora, como homem, ele se tornou filho primogênito. Ele é o primeiro de muitos, irmãos. E nós, então, todos, graças a Deus, somos gerados por Cristo, pela vida de Deus, nós nos tornamos os muitos filhos de Deus. E nós vamos cumprir essa missão de sujeitar a terra no primogênito. Vocês entenderam? Porque nós não temos essa capacidade. Por isso ele veio ser homem, para cumprir a missão que Deus deu ao homem. E Hebreus capítulo 1, versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? A nenhum anjo Deus disse, eu te gerei como meu filho, a nenhum, mas a Cristo, homem, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Por isso, irmãos, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos o adorem. Todos os anjos, inclusive aquele que se rebelou, ele é anjo.
Deus disse, eu não escolhi anjo para estar nesse lugar, mas eu escolhi meu filho para estar nesse lugar. Mas meu filho que se tornaria homem, ele vai governar a terra, sujeitar a terra como homem, tá bom? Aí, tá, vamos lá, o que eu vou fazer? Bom, então, irmãos, é por esse motivo que o homem tem tanta importância para Deus, porque no seu plano eterno, Deus enviaria o seu Filho como homem por meio da encarnação pela sua morte, Cristo realizaria a eterna redenção do homem, porque o homem que se tornara pecador, né? E Deus ressuscitou a Cristo e o fez sentar-se à sua direita, nas alturas, né? Isso está em versículos 3 e 4, não é isso? 3 e 4, Hebreus 1, né? Então, e fazendo referência a Satanás que queria ser igual a Deus. Aqui fala, herdou o nome, versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque aqui faz questão de dizer que Cristo herdou um nome mais excelente do que qualquer anjo. Na verdade, aqui está se comparando com Lúcifer. Lúcifer queria o lugar de Cristo. Ele não teve o lugar de Cristo. Deus não o escolheu, tá bom? Então, irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós somos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, também fomos unidos na semelhança da sua ressurreição. Portanto, irmãos, nós hoje devemos andar em novidade de vida, porque nós já morremos com Cristo e com Cristo nós viveremos. Em outras palavras, nós vamos cumprir a vontade de Deus e sujeitar essa terra, né? O homem sujeitar essa terra somente em Cristo. No velho homem não temos condições. Graças a Deus, Cristo, né, levou à cruz o nosso velho homem. Hoje, irmãos, no novo homem, sim, no novo homem vai executar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Deus não sujeitou o mundo vindouro para anjos. Aqui sabe o que quer dizer? Deus não predeterminou que Lúcifer fosse reinar o reino vindouro, porque ele não deu para nenhum anjo reinar, mas ele deu para quem? Homem. Sabia? Por isso que Satanás não gosta de nós, não, né? Ele queria tomar posse desse reino, mas não, Deus deu para o homem, tá? Por isso aqui diz, que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Nós não somos nada, nós somos tão fracos, frágeis, mortais, né? Ainda tão rebeldes contra Deus, tá? Aí versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Você sabia disso? Deus nos criou e projetou para nós sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Tudo que Ele criou, sujeitar dos nossos pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo Deus colocou debaixo do nosso domínio. Homem. Mas, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeito. Quer dizer, não aconteceu ainda isso. Nós não temos condições de fazer isso. Homem nenhum tem condições de fazer isso. Como é que Deus vai fazer? Agora você vê a solução. Qual é a solução? Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Agora vem o homem que vai conseguir. Esse homem também foi feito menor que os anjos. Você sabia disso, não? Jesus também foi feito um pouco menor que os anjos, porque ele se tornou homem, né? E Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus ele provasse a morte por todo homem.
Irmãos, a única maneira de Ele nos capacitar para sujeitar o mundo que há de vir, é nos levando à morte. Você sabe disso, não? Porque nós fomos contaminados. O pecado entrou em nós. A morte passou para todos nós. Sabe? Não temos condições de sujeitar nada. Nem cachorro da nossa casa. A gente gosta de nós, mas não consegue, né? Às vezes não obedece sempre, certo? Irmão, nós não temos condições de fazer isso. Mas graças a Deus, Deus mandou Jesus. E sofreu por nós e morreu na cruz. Ele terminou com o nosso velho homem. Agora nos incluiu no novo homem. Nos incluiu nele. E Ele é capaz de fazer isso, porque Ele já foi coroado de glória e de honra na ressurreição. Ele já foi coroado de glória e de honra, né? E versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Cristo foi aperfeiçoado, Ele sofreu aqui na terra no seu ministério terreno, morreu na cruz por obediência ao Pai, realizou redenção por nós, também levou à morte o nosso velho homem e nos gerou como uma nova criação, e nós hoje estamos em Cristo. Em Cristo, por isso que a Bíblia está cheia desse termo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós, em Cristo, irmão, nós vamos sujeitar toda a terra. Porque Cristo vai sujeitar a terra, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor, a vontade de Deus será cumprida. Por isso foi necessário a vinda de Jesus como homem, né? E para conduzir os muitos filhos à glória. E agora, no entanto, irmãos, como homem redimido, o dia em que você creu em Jesus, alguém pregou o evangelho para você, você creu em Jesus, você foi salvo, não foi? Romanos 10, certo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você foi salvo. Mas salvo aonde? Salvo, não todo três partes do seu ser. O seu espírito foi salvo. Seu espírito foi regenerado. Você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. Deus lhe deu o poder de ser feito filho de Deus, como está João capítulo 1, versículo 12. Né, irmãos? Nós fomos salvos, nascemos de novo. João capítulo 3, nascemos de novo, nascemos do alto, e nós nos tornamos filhos de Deus. Que parte do meu ser foi salva? O espírito humano. Meu espírito foi salvo. Meu espírito foi salvo porque o Espírito de Deus entrou em mim. A vida de Deus me regenerou, me fez nascer de novo. Eu tenho a vida de Deus, a natureza de Deus. Meu espírito foi salvo. Mas a minha alma não foi muito mexida, não, certo? Alguma coisa mexeu por causa da palavra de salvação, não é isso? Tal, fui conquistado, mas, irmãos, a minha alma ainda está da forma natural, como antes, não é? E a vida de Deus, então, começa a tomar posse da minha alma. Mas você há de conviver comigo, não é isso? Ainda não tomou totalmente sua alma, né? O Senhor ainda não sujeitou a minha alma totalmente. Então, irmãos, enquanto nós existimos aqui na terra, vivemos aqui na terra, nesse período, qual parte nossa que está sendo salva? A salvação da nossa alma. Por quê? Deus não poderá nos colocar de fato totalmente em Cristo, enquanto tem uma parte que ainda não faz parte, né, da natureza divina santa de Deus. Então nós precisamos da salvação da alma. É por isso que a 1 Pedro, capítulo 1, né, fala assim, capítulo 1, fala, versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, às vezes, a gente não entende, puxa, eu já sou cristão, né? Já tenho a fé, eu já sou filho de Deus, por que eu ainda passo por tantas provações? Por que ainda passo por tanto sofrimento, tantas situações difíceis? Irmãos,
tudo isso são para provar-nos. Provar o quê? Provar a nossa fé, o quanto ainda tem de impurezas. Quanto mais o minério de ouro é testado, é provado, refinado, depurado por fogo a altíssima temperatura, mais impurezas aparecem e podem ser removidas. É isso que Deus está fazendo conosco, sabia disso? Nós estamos vivendo, desfrutando do Senhor, imersão na palavra, pregando o evangelho, fazendo comportagem, mas nós ainda temos um tanto de coisa natural na nossa alma. Temos ou não temos? E Deus não precisa nos santificar, porque enquanto eu não for totalmente santificado, não só na posição, mas na disposição, no meu ser interior, irmãos, eu não tenho como ser colocado na glória de Deus. Não tenho ser incluído totalmente no Filho. Irmãos, para participar de toda a herança, Deus quer te fazer também herdeiro do mundo, como Ele prometeu a Abraão. Mas você só vai poder ser herdeiro do mundo assim como Cristo vai herdar todas as coisas vão estar sujeitas a Cristo, e você vai ser incluído. Você só vai ser incluído quando você for totalmente santificado, quando você for totalmente transformado, né? A sua alma toda precisa ser santa, certo? Então por isso ele fala, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, Deus quer nos purificar enquanto estamos vivos. Aleluia, que você está passando por provações porque você está vivo ainda. Deus quer depurar a sua fé, né? Porque muitas vezes a gente pensa que está agradando a Deus. Muita gente pensa que está fazendo, né? Vivendo no Espírito, mas mal sabemos que ainda estamos vivendo na parte boa da alma, na parte do bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós usamos nossa bondade natural, nossa força natural, capacidade natural para fazer a obra de Deus. Irmão, Deus precisa nos depurar, precisa ou não precisa? Por isso, irmãos, não fique resistente à aprovação do Senhor. É para o seu próprio bem, é para o meu próprio bem, né? Então, nessa altíssima temperatura, a impureza sobe e o ourive consegue tirar, né? O ouro fica cada vez mais puro. Quanto mais o ouro é puro, maior valor tem. Naquele dia, na revelação de Jesus Cristo, ele vai ver o quanto vale a sua fé, o quanto vale o ouro, depende do grau de pureza. Então, irmãos, Senhor, quanto mais deixar o Senhor depurar, irmãos, mais pura vai ser a nossa fé na revelação de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, versículo, né, 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. E versículo 9, irmãos, é um versículo precioso. Obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A fé, né, que gerou em nós, por ouvir da fé, gerou a fé dentro de nós, essa fé precisa ser provada, precisa ser depurada, até, né, que chegue no fim, a nossa alma é totalmente salva. Então, é assim que Deus está fazendo para nós podermos reinar com Ele. Sujeitar todas as coisas. E nesse processo, irmãos, nós temos Efésios capítulo 5, que é melhor, para mim, melhor ilustração para a santificação da nossa alma. Efésios 5, como diz? Efésios 5, versículo 25, maridos, amais vossa mulher, né? Isso aí, as mulheres gostam dessa pregação geralmente no casamento, né? Maridos, amai vossa mulher, amém, aleluia, amém. Como também Cristo amou a igreja, amém. Olha quanto Cristo ama a igreja. Você tem que me amar, assim como Cristo me amou. Cristo ama a igreja, sabe o que ele fez?
Não foi só dar um abraço ou um beijo, não. Ele se entregou por ela, certo? A si mesmo se entregou por ela, mas para quê? Não é só para tratá-la bem, não é só para dar um bom conforto para ela, é para a santificar. Cristo morreu pela igreja para santificar a igreja. Esse é o processo da salvação da alma. Nós ainda não temos muito da realidade da natureza santa de Deus na nossa alma. Nós precisamos passar pelo processo de santificação. A natureza santa de Deus precisa cada vez mais ser realidade dentro da minha alma. Como Deus vai fazer isso? Pregando sermões sobre doutrina da santificação. Vocês precisam evitar pecado, né? Vamos fazer sofrer a nossa carne, né? Não dando conforto para a carne, com jejuns, vigílias, com muito afligir o seu próprio corpo, com ascetismo. Nós vamos ser santo, é assim? Não. Não é com ascetismo, Paulo fala, ascetismo não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, é como Deus vai fazer esse processo de santificação. Por meio, né, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmão, como Deus vai me santificar e santificar você? Não é eu ficar vigiando a minha carne. Não vou pecar, não quero pecar, não posso pecar. Irmãos, não adianta nada. Eu já vivi isso quando era adolescente, certo? Eu estava reprimindo a minha, né, com medo da minha sensualidade. E naquele tempo, imagina hoje, né? Naquele tempo, passava perto da banca do jornal, aquelas revistas, capas, eu me desviava, sabe? Não olhava. Irmãos, claro que é bom evitar, mas, irmão, isso não vai me ajudar muita coisa, não. O que está nos ajudando, o que é? A água da palavra está nos lavando. Então, deixa a palavra, por isso nós acabamos de falar do rio. Deixa o rio passar por você. Acompanhe de perto a palavra. Não fique com a água velha. Eu sou um cristão há 30 anos, eu tenho muito conhecimento bíblico. Irmão, pode ser que o seu conhecimento bíblico é aquela água empoçada velha, já apodrecendo, cheirando mal. Você acabou virando um pântano, virou um charco. Sabe como se cura o pântano e charco? Tornar uma terra saudável de novo? Eu, engenheiro civil, só tem uma solução: fazer drenagem, criar canais para tirar essa água velha. Você precisa tirar a água velha, para a água nova, saudável, vir e te tornar saudável, né? Então vamos, irmão, permitir passar essa água. Não é conhecimento bíblico, é o falar vivo do Senhor. É o falar dos apóstolos de Atos 2:42. Né, o ensinamento dos apóstolos, a palavra viva dos apóstolos, que vai nos lavando. Essa palavra, imersão, grito de guerra, né, dormir com Deus, acordar com Deus, transcrição. Irmãos, isso você não percebe, mas está transformando você. Você não está de prova de que os adolescentes estão fazendo, estão mudando a vida deles. Eles não estão tendo realmente, não estão sendo santificados? Porque com esse lavar, irmãos, está tirando o elemento do velho homem, tirando, Senhor, todos os elementos do pecado, do mundo e também do velho homem, de nós, está colocando a própria realidade divina em nós. Cristo diz: eu sou a verdade. A verdade está sendo incrustada em nós em lugar da falsidade, em lugar da vaidade, né? Deus está tirando tudo que não é santo, tudo que não é verdade, e está colocando, enchendo-nos com Cristo, que é a sua natureza, vida santa, e também, né, a verdade, a realidade divina. E assim Deus então terá o quê? Para apresentar a si mesmo o quê?
uma igreja gloriosa. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa. Deus quer santificar-nos, fazer da sua igreja uma igreja santa e sem defeito. Aí nesse momento, irmãos, a igreja se associa a Cristo, nós somos totalmente um com Cristo e Deus vai fazer com que toda a terra seja sujeita a Cristo, portanto sujeita a você também. Isso vai acontecer na manifestação do reino dos céus. É o reino vindouro. Você quer participar do reino vindouro? Você sabia que o milênio será galardão para os vencedores? A maioria dos cristãos que não lutam pelo reino, não estão nem aí, não estão preocupados com a vontade de Deus ser feita, irmãos, eles não vão participar do reino vindouro, mas nós os vencedores, se nós lutarmos pelo reino até o fim, irmão, nós vamos participar do reino vindouro, onde Cristo reinará. Todas as coisas estarão sujeitas aos seus pés, certo? Então serão 1000 anos de galardão, e eu quero reinar juntamente com Cristo. Mas depois do milênio, ainda precisa resolver o problema de Satanás. Satanás vai provocar uma última rebelião na região de Gog e Magog, e Deus vai limpar esse universo de toda rebelião, toda desobediência, toda resistência ao governo de Cristo, vai lançar tudo para o lago de fogo. Quando o último inimigo, que é a morte, e o Hades, forem lançados no fogo, no lago de fogo, irmãos, não haverá mais nada que não esteja sujeito a Cristo. E também nós vamos reinar. Olha só que coisa, né? Cristo faz tudo e nós vamos reinar com Ele, né? Se hoje nós cooperarmos com Ele. Por isso, irmãos, Deus precisa hoje de auxiliadora idônea. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, entendemos Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, que o nosso adolescente conhece bem. Qual é a vontade de Deus? Qual é o mistério da vontade de Deus? Para os cristãos, a vontade de Deus para a minha vida é casar com aquela fulana. A vontade de Deus para a minha vida, né, é seguir aquela carreira. A vontade de Deus para a minha vida é fazer isso, é fazer aquilo, irmão. É uma confusão. Os cristãos são muito confusos quanto à vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é uma só. Qual é o mistério da vontade de Deus? Capítulo 1 de Efésios, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que lhe propusera em Cristo, de fazer encabeçar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, sujeitar tudo a Cristo. Cristo será o cabeça sobre todas as coisas, irmão. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade única, o que Deus quer fazer. Por isso, irmão, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Cristo precisa ser o cabeça sobre todas as coisas, mas Ele precisa do auxílio da igreja para fazer esse trabalho, e a igreja é a sua auxiliadora idônea para fazer esse trabalho. Por quê? Para Cristo encabeçar todas as coisas, versículo 21 de Efésios 1 ainda. Não, eu vou para o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, quer dizer, todas as coisas já estão debaixo dos pés de Cristo. Quando Deus ressuscitou a Cristo, com seu extremo grande poder, elevou-o até nas regiões celestiais, à direita de Deus. Ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir. Ele já está lá em cima. Não tem nada acima dele, ele está lá em cima. Então todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas nem todas as coisas que estão debaixo dos pés estão sujeitas a Ele. Então a nossa responsabilidade como a igreja é fazer todas as coisas se sujeitarem a Cristo. Cristo já está
potencialmente acima de tudo, mas ainda tem muita resistência no universo, muita oposição, né? Muita rebeldia, muita desobediência. Então, como Deus vai fazer isso? Através da igreja. Então, Cristo já pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus precisa da igreja. Deus então deu Cristo à igreja, é a sua auxiliadora idônea para fazer esse trabalho, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus precisa primeiro sujeitar a igreja. E qual é a maneira de Deus sujeitar a igreja? Qual a maneira de Deus fazer com que você seja obediente a Cristo? Qual a maneira de você sujeitar Cristo em tudo? Como Cristo vai governar você até nos seus pensamentos, na sua emoção, na sua vontade? Como é que Cristo consegue governar você? Irmão, só tem um jeito. É Cristo nos encher. Encher com o quê? Encher com Cristo mesmo. Encher com a sua vida santa. Encher com a sua natureza santa. Mas encher com a realidade, com a verdade. Mas encher por meio de quê? Qual é o veículo que Deus vai usar para nos encher? Irmãos, é a palavra. Quem da indústria farmacêutica sabe, porque tem alguns remédios injetáveis, tem que ter veículo, não é isso? Quem é dessa área? Né? Você, por exemplo, às vezes uma injeção é uma injeção líquida, o veículo é água. Algumas vezes nós temos injeção oleosa e o veículo é óleo, não é isso? Então, nós precisamos de um veículo para carregar o conteúdo. Então, que é o veículo para carregar Cristo, a verdade, a vida santa, né? A natureza santa de Deus para dentro de nós? É a palavra. A palavra é o veículo, né? Tá? Levar essa vida santa até nós. Por isso, irmãos, por isso aqui fala, né? Vamos lá. Efésios é um livro muito interessante, que é o único livro da Bíblia que fala de encher. Encher, não é isso? Dá uma olhada aqui, ó. Capítulo 3, versículo 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Então, Cristo precisa habitar no meu coração para governar o meu coração. E eu preciso viver a vida da igreja. Eu sozinho não consigo fazer isso. Eu tenho que viver juntamente com todos os santos para conhecer a altura, a largura, a profundidade, né, e comprimento. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que, presta atenção, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse verbo tomar, se você for para o original grego, esse verbo tomar vem do encher, para que sejais cheios, né? Deus quer encher você, até você estar cheio da plenitude de Deus. Quando Deus enche você com o quê? Enche você com a vida dele, enche você com a natureza dele, enche você com o quê? Com a verdade, com a realidade. Mas por meio de quê? Por meio da palavra. Por isso, irmãos, Efésios 4 também, dá uma olhada. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para... Por que Cristo subiu acima de todos os céus? Qual o objetivo de Deus ter o elevado à sua destra nas regiões celestiais acima de todas as coisas? É para quê? Encher, está aqui, ó, para encher todas as coisas. Você coloca caixa d'água para suprir sua casa aonde? Não é na parte mais alta? Por que você colocou na parte mais alta? Para encher todas as torneiras, né? Todos os copos, as panelas, né? Então, irmãos, por que Deus colocou Cristo lá em cima? Para encher todas as coisas. Primeiro precisa encher a igreja. E está nos enchendo como? Pela palavra. E está nos enchendo com o quê?
com a verdade, com Cristo mesmo, com a vida, com a natureza santa de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E como já que eu falei de Salmo 110, vamos dar uma olhada no Salmo 110? Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele já obedeceu a Deus, morreu, foi obediente até a morte e morreu. E Deus o ressuscitou e o elevou até acima de todos os céus, acima de, né, na região celestial, acima de todo o principado e potestade. Aí o Senhor fala, Deus então fala para Cristo. Fica aqui até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus Pai fala para o Filho, fica aqui do meu lado, eu vou pôr todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas como Deus vai fazer isso? Não é num passe de mágica, Deus vai colocar tudo debaixo dos pés de Cristo, não. Deus precisa do auxílio da igreja. Deus usa a igreja. E Deus usa a igreja, irmãos, principalmente a parte forte da igreja, que é o filho varão, de Apocalipse 12, é a parte que luta pelo reino. Qual é a parte que lutava pelo reino de Davi? Sião, fortaleza de Sião. Davi conquistou, né, Sião e estabeleceu a sua casa na fortaleza de Davi, que é Sião. Então é onde se luta pelo reino, né, protege o reino e expande o reino. Irmãos, Deus precisa de Sião. Muitos membros da igreja que o Senhor comprou com seu sangue, a maioria está desapercebida. Estão vivendo como os homens do mundo. Muitos estão vivendo como dias de Ló, comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, como se a vida vai ser assim até o final. Não, vai chegar a vinda do Senhor. Senhor está profetizado, Cristo vai assumir, vai herdar essa terra. E quem vai fazer Cristo herdar essa terra? Irmãos, é Sião. Então Deus disse, assenta-te à minha direita, Cristo. Eu vou pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas como é que Deus vai fazer? Deus vai fazer, versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Quer dizer, Sião vai ser convocado para lutar pelo reino. É por isso, irmão, nós estamos aqui. Por isso que nós estamos preparando nossos adolescentes fazer serviço militar, é para formar soldado de Sião, soldado do reino, para lutar pelo reino. Irmãos, nós todos estamos aqui empenhados nessa luta. Investidor do reino é para dar recursos materiais para essa luta. Uma boa notícia ontem em Cesareia de Filipe, a nossa região do estado de São Paulo, região 8, ontem, irmão, o Senhor nos agraciou tanto, já tínhamos chegado a 750 cotas do investidor do reino. E ontem na Cesareia de Filipe, os valentes de Davi, os líderes das igrejas, viram a urgência de nós expandirmos o reino do Senhor. Nós chegamos a 904 cotas. 904 cotas. E eu creio que logo vamos chegar a 1000. Mede 1000. 1000 cotas, irmãos, 500 de cota, R$500 equivale, vamos pensar em dólar, equivale a $100, tá? Equivale a $100. $100 vezes 1000 vai dar $100 mil por mês. Só o estado de São Paulo levantou
para a obra do Senhor. Você acredita em um negócio desse? Faz exatamente um ano que o Senhor nos deu essa propriedade do SIAP, em Jundiaí. Nós já gastamos 2,5 milhões lá. De onde saiu esse dinheiro? Em um ano. É o Sião. Sião está lutando. E não é só isso, nós já participamos de todas as coisas, toda a necessidade da obra. Certo? E, irmãos, olha só que Sião, debaixo do governo de Deus, pode fazer. Por isso, irmão, vamos continuar simples, seguindo a palavra, e nós vamos lutar pelo Sião, né? Pela volta do Senhor. Então, o Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo, domina entre os seus inimigos. Aí o Senhor manda um reforço. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Irmãos, esse apresentar-se voluntariamente ao teu povo são as igrejas que estão lutando pelo reino. Os líderes das igrejas que estão sendo emancipadas. Irmãos, os líderes estão acordando. E nós temos agora várias igrejas emancipadas, estão lutando pelo reino. Só que nós precisamos de ajuda. A igreja precisa de ajuda, não é isso? Como é que o Senhor mandou ajuda para nós? Gotas de orvalho. O Senhor mandou essa ajuda maravilhosa que os nossos adolescentes, irmão, trouxeram tanto frescor, tanta energia de vida, e formando uma ferramenta TCI tão maravilhosa, irmão, nós estamos, né, estamos expandindo o reino por meio das gotas de orvalho, né, que surgiram entre nós. E o Senhor fez isso milagrosamente. Vocês perceberam que tudo isso não é para nós nos gabarmos da nossa obra. Tudo isso, irmão, para trazer o Senhor de volta. Tudo isso é para trazer o reino de Deus, reino de Cristo. Ele volte a reinar. Porque a vontade de Deus é Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E nós estamos aqui para isso. Somos como Abraão. Não estamos interessados em a nossa glória, a nossa ambição. Não estamos nem pouco preocupados com isso. Nós queremos que Cristo reine aqui na terra. Tá? Então, ó Senhor Jesus. E no final, irmão, nós vamos auxiliar também para finalizar. Apocalipse 19. Você quer fazer parte disso? Primeiro, eu estou até evitando de falar Apocalipse 12, que é o filho varão, né? Certo? Filho varão, não, tá bom, 12, 5, fala. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, o filho varão está sendo gestado, está em gestação, está quase nascendo, porque quando nascer, o dragão vai querer devorar o filho varão, porque é o inimigo mortal do dragão, porque é a parte que está atrapalhando ele, os planos dele. Os demais cristãos, ele não se preocupa, porque ele já tem na mão, né, com o mundo de subsistência, mundo do entretenimento, né, o mundo de segurança. Quer dizer, ele já consegue, põe todo mundo no bolso. Só que com esses que são loucos pelo reino do Senhor, né, deram a sua vida como Abraão, para lutar pelo reino do Senhor, esses são o inimigo mortal dele, que é o filho varão. Né? Então, quando nascesse, né, esse filho varão há de reger todas as nações. Nós vamos reger as nações, nós vamos herdar a terra, mas em Cristo, tá? Aí quando chega em capítulo 19 de Apocalipse, o que acontece? Antes da luta final, como vencedores, como Sião, nós precisamos do casamento com Cristo, a união com Cristo, para lutarmos como um casal. Nós somos hoje auxiliadora idônea, e nós vamos nos unir oficialmente a Cristo em casamento.
Isso será nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Essa esposa, essa noiva já foi santificada. Como ela foi santificada? Por meio da lavagem de água pela palavra. Ela foi santificada, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o vinho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmão, nós seremos tão constituídos com a vida de Deus, a natureza santa de Deus, com a própria justiça de Deus, com a glória de Deus, irmãos, a nossa veste será uma veste de justiça subjetiva, né? Resplandecente e pura, né? Nós vamos ser a noiva de Cristo. Para você quer participar dessa festa do casamento? Versículo 9: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E depois desse casamento, irmãos, esse casal, Cristo e a sua auxiliadora idônea, Sião, nesse momento, irmãos, aí não faz parte todos os irmãos. Aqui faz parte os vencedores, só os que podem participar das bodas do Cordeiro. E esses ainda têm uma última tarefa: vão juntamente com Cristo derrotar anticristo e falso profeta e os exércitos deles contra o povo judeu, tá? Então, irmão, versículo 11 de Apocalipse 19: vi o céu aberto, eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Versículo, não tenho tempo, vamos lá, versículo 14, não vou ler todos os versículos. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? A sua noiva, a sua esposa. São os vencedores. Aí, irmão, nós vamos derrotar, né? E versículo, vamos lá, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua besta, da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Foi a última batalha, tá? Aí o que acontece? Então, Satanás será preso e lançado numa prisão, no abismo, por 1000 anos. E nesses 1000 anos, irmãos, Cristo vai reinar. E quem vai reinar com ele? No final do versículo 4, né? No final do capítulo 20, final do versículo 4. Vinha ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmão, vale a pena hoje lutar pelo reino? Você vai participar dos 1000 anos reinando com Cristo. Versículo 6: bem-aventurados e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ó Senhor Jesus,
Aí depois disso, Satanás é solto. Ele vai seduzir as nações para a última rebelião, né, na região de Gog e Magog, e vão pelejar contra o povo de Deus, povo judeu, e no fim, irmãos, nós vamos derrotá-lo. E versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram lá não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmão, finalmente Satanás será lançado no lago de fogo. E Deus então vai estabelecer um trono branco, vai fazer o último julgamento. E depois disso, que aconteceu no versículo 14 do Apocalipse 20 ainda, né? Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, acabou. Aí a morte e o Hades foram lançados, não tem mais nenhum inimigo. Aí lá para 1 Coríntios 15, dá uma olhada, 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus, aqui diz, versículo 24, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Isso com auxílio da igreja. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, acabou. A morte é o único inimigo, última resistência, última rebelião contra Cristo. Agora ninguém mais é contra Cristo, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer, o pai não está sujeito ao filho, o pai que entregou essa autoridade para o filho. Então quando o filho, né, quando o pai fizer todas as coisas sujeitas ao filho, e o filho então entregará o reino ao pai, certo? E versículo 28, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmão, daqui para frente não haverá mais necessidade do tempo. O tempo acaba aqui. Porque o versículo 24 aqui diz, então virá o fim. Que fim é esse? Esse fim é o fim dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos, né, quando chegar o fim da dispensação da plenitude dos tempos, então, irmão, não haverá mais necessidade do tempo, porque a vontade de Deus já foi feita. Cristo já encabeça sobre todas as coisas. Daí para frente, irmãos, é novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, de novo não vou conseguir terminar essa mensagem, mas vou dizer para vocês, irmãos, vocês estão percebendo a importância sua? Nós somos como igreja auxiliadora de Cristo. Tudo isso vai acontecer, vai ou não vai? Você não crê que acontece? Mas com sua participação, sem. Vai ser com a sua. Certo? Por isso que estamos convocando todos. Ninguém está de fora. As nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos capitães, nossos valentes de Davi, nossos intendentes, todos estão convocados. Nós vamos lutar como auxiliadora de Cristo. Nós vamos trazer o reino de Deus aqui de volta. Cristo vai reinar por 1000 anos e nós vamos reinar com Ele por 1000 anos. E no fim, irmãos, nós vamos, juntamente com Cristo, entregar o reino para o Deus e Pai. Deus então será tudo em todos, irmão, para todos sempre. Ele vai reinar por toda a eternidade com a nossa participação. A igreja é a auxiliadora idônea de Cristo.
Amém. Buscadores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos... Amém, buscadores! Tudo bem com vocês? Nós estamos participando hoje da Casa de Adolescentes aqui em Moçambique. E a nossa missão é encontrar 50 buscadores! 50 buscadores! 50 buscadores! 50 buscadores! Saímos todos pro Vem e Vê, à procura desses buscadores. Os adolescentes e crianças, ao ouvir o grito de guerra, foram todos aparecendo, ao que a curiosidade faz. Ensinamos a eles também a respiração da vida, porque é importante respirar, né? Depois disso, começamos a retornar para casa, felizes porque conseguimos trazer os 50 buscadores. Ao chegar em casa, continuamos com os gritos de guerra, porque grito de guerra é bom demais. Mas não para por aí, o mais importante ainda está por vir. Para se encher da palavra, fizemos imersão refinada. E não podemos esquecer das crianças, elas também desfrutaram da palavra. A palavra do Senhor ilumina o coração. A palavra do Senhor. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma Casa de Adolescentes aqui. Mas a nossa missão não termina aqui. Porque somos... Buscadores!